Para os presentes, aquela boa noite, sejam bem-vindos a mais uma sessão dos debates, do ciclo de debates virtuais. Neste momento vamos fazer uma apresentação do nosso colega Jorge Azevedo, CT1 Delta Oscar Foxtrot, que é a construção do dipolo rígido e cortado com carga linear, ok? Ele vai iniciar a apresentação. Jorge, estás pronto? Estou, sim, senhora. Então vamos a isto. Espera aí, não sei se passei uma, se passei duas logo. É isto. Siga. Força. Ora bem, para já, esta a ideia de construir um dipolo reduzido, digamos, foi a falta de uma antena para 30 metros. E o estado atual do ciclo solar fez-me vontade de começar. E andei para aí à procura e alguém, já não sei muito bem quem, me falou num LU5, espera aí que eu tenho aqui a indicativo dele, LU5OM barra CT4 India Kilo, que é um senhor, Manuel Wilches, que foi radimador em Angola, passou pelo continente e foi para a Argentina. E construiu um bocado mais artesanal que o meu, e dizia muito bem daquilo e escreveu uns artigos lá sobre essa coisa e ele mandou. Aliás, eu até tive problemas em perceber o que é que eu queria dizer, mas pronto. Ok. Porquê é que eu escolhi esta antena? Bem, as antenas encurtadas, se tiverem uma bobina a meio dos elementos, têm um problema, que é a redução da resistência mecânica. Esta não tem, como não tem bobina, não tem esse problema, nem temos o problema de a colocar lá no sítio. Temos um dipolo normalíssimo de Linneu, que é alimentado de uma maneira diferente. Como é dipolo, bem, tem muito menor resistência ao vento. Eu só tenho um mastro com as antenas todas, portanto, quanto menos resistência ao vento e quanto menos força no rotor, melhor. Tem alguma atenuação ao ruído, dado que é bidirecional. Ok, é bidirecional nas direções perpendiculares ao dipolo. E já agora uma coisa que muita gente não pensa, mas que é uma coisa engraçada, é que se precisarem de saber a direção de qualquer colega, é muito mais fácil fazê-lo com um dipolo que qualquer outra antena. Por uma razão é que não vão procurar o máximo, vão procurar o mínimo. E quando puserem o eixo do dipolo virado para o ruído, ou para aquilo que quiserem detectar, ele vai ter um pico de mínimo que é uma coisa espetacular. Eu já experimentei e funciona muito bem. E mais, não é sequer preciso que a antena esteja muito bem sintonizada, basta que esteja a receber. É menor espaço de rotação, pois só tem um elemento, não tem o plano todo de ocupação. Para quem gostar de nevis, basta colocá-lo nos 30, nos 40, nos 80 metros, se quiserem fazer um para 80. 0,35 de comprimentos de onda pode ser perfeitamente uma antena para nevis. E o material é comprar alumínio e cheguei à conclusão, embora às vezes seja um bocadinho mais difícil, que o alumínio cá em Portugal funciona perfeitamente para fazer antenas e arranja-se o alumínio necessário. E passando ao seguinte, o encurtamento é a carga linear, já disse. A redução de comprimento. Ora bem, aqui na redução de comprimento temos que pensar em duas coisas. É evidente que qualquer antena encurtada tem problemas de produção de ganho e redução de largura de banda. Embora, tanto quanto eu consegui ver, eu não vou por aqui a fazer tratados de teoria de antenas, não vale a pena, até cerca de 30% de redução, quer o ganho, quer a largura de banda não são assim significativamente afetados. É evidente que são afetadas, mas não é tanto por isso. A partir daqui para cima, começa a ser mais complicado. Portanto, de qualquer maneira, uma vez que a redução do comprimento é à vontade do freguês,
Já vamos ver como qualquer pessoa pode fazer a antena ao tamanho que quiser. Tamanho que quiser, não é bem. Digamos que qualquer coisa abaixo do metade do tamanho normal do dipolo, 40%, será complicado. Mas até aí faz-se bem. Pode-se ir até aos 30% com este tipo de carga. Ora bem, passando ao seguinte. Está aqui um aspecto, uma fotografia do dipolo dos 40 metros, do paradinho para ir lá para cima. Falta ainda um colega que deve aparecer aí, que cabe vir ajudar a pô-lo no sítio. Os 40 metros eu fiz só com 30% de redução, portanto, façam as contas. É um bocado grande, tenho aí uma corda de nylon para aguentar isto na horizontal, mas, tanto quanto pude ver, não vai ter problemas nenhum. Até agora. Passando ao seguinte, e vamos ver o esquema da antena. Ora bem, aqui no centro da figura está o bloco central. Eu usei para o bloco central uma chapa de alumínio 10 milímetros, de 50 por 20, que conseguimos encomendar aí. Há empresas que a gente encomenda e eles mandaram isto para casa. O dipolo em si, os dois elementos de dipolo, temos aí à frente depois como é que ele é feito. E a vermelho estão os dois lados da carga feita com alumínio de 10 milímetros de diâmetro e 1 milímetro de parede. É uma coisa que é bastante fácil de trabalhar. Eu tenho dobrado alumínio com facilidade, nunca tive problemas de dobrá-lo, desde que se tenha algum cuidado. Tem aqui no meio uma coisa que pode ser muito bom, pode ser muito mau. Eu continuo a usar, que é este varão aqui de isolador central, Duronylon, que dá rigidez à antena, especialmente se ela for grande. É preciso ter um cuidado, isolar bem isto, porque já tive uma antena que, por causa de fungos que criou aqui no meio, de repente começou a dar passagem de um lado para o outro dipolo e começou a ter problemas. Mas não haja dúvidas que em termos de resistência mecânica é bastante bom. Por baixo está o airpin. Já vamos ver uma bobinezita que está aqui, que é fácil de fazer, que pode ser necessário ou não, mas que é importante. Comprimentos a ter em conta. É o C, que é o comprimento da carga linear, e o L, que é o comprimento do braço de dipolo que vamos usar. Passemos ao seguinte, e temos aqui uma tabela. Eu limitei-me a fazer esta tabela para os 30%. Depois deixo à consideração de cada um o que quiser. Tem o comprimento do braço de dipolo, igual a 2 vezes C mais L, e é mexer nestes valores para obterem o comprimento que quiser. Portanto, banda, a frequência média, pode ser outra se vocês quiserem trabalhar, especialmente no caso dos 80 metros, ou coisa assim, que quiserem trabalhar mais na faixa de áudio, na faixa de CW ou coisa assim, podem mudar aqui a frequência. O meio comprimento de onda, depois a coluna com os 3% de redução, que é o normal, o comprimento de metade do dipolo, portanto, cada braço, depois o comprimento do braço encurtado, os 30% que é preciso compensar depois na carga e metade deste valor que é o comprimento efetivo da carga que vamos lá pôr. Portanto, no caso, por exemplo, dos 30 metros, teremos uma antena com 5 metros de braço e duas cargas, uma para cada lado, com 1,8 m, que dá um total de 2,16 m para cada lado. Ok? Espero que não haja dúvidas. Passemos ao seguinte. Espera aí, vamos lá ver se há dúvidas. Manuar, se quiserem, intervenham. Alguma dúvida, façam logo a pergunta. Senão depois começas a juntar muitas perguntas Exatamente. e não há nada. Pelo menos ninguém Não há levantou o nada. manuar, ninguém ligou micros, por isso, força, já continua. Continuar. Passo lá ao slide seguinte. Pronto. O esquema da carga, o feitio que eu dei à carga,
Vão ver que há outros alternativos. O meu que está nas fotografias não é este, é um anterior a este. Não tem esta curva aqui do lado direito, digamos, que é o lado onde está preso à ponta ao lado interior do dipolo. O meu está feito com uma ligação em arame de alumínio. Uma coisa, eu usei sempre que possível 2 materiais, alumínio e aço inox. Exceto nos isoladores que fui para o nylon, porque já experimentei com bakelite e, honestamente, esqueçam a bakelite, pode ser muito bonita, mas tem o problema de, com a umidade, criar problemas. Portanto, o dipolo tem este feitio em U, é preciso ter o cuidado de estar centrado relativamente ao dipolo, e depois estas placas estão aqui, estes retângulozinhos, são placas de nylon de 5 cm, mais à frente aparecem as medidas exatas delas, 3, 4, 5, 3 não aconselho muito, 4, 5 milímetros seria o ideal para suportar a carga, porque ele só vai servir para suportar a carga em cima do dipolo. O dipolo, visto de frente, portanto, com os dois lados sobrepostos, tem o aspecto que está na figura de baixo. Parece que isto é difícil de fazer, mas não é. Já vos digo como é que se faz uma coisa destas com facilidade do caso. Não esquecer de o afastamento na ponta mais afastada do centro, para manter mais ou menos a distância ao dipolo, para não haver, no caso de usarem lineares, não haver aqui problemas de arcos ou coisa que vai. Ok? Passemos ao seguinte. E aqui estão as ferramentas, isto são ferramentas improvisadas em casa para dobrar o alumínio. A do lado esquerdo é a que faz o uso do alumínio e faz aquela dobra no centro para ligar ao dipolo. Isto foi feito com uma carga, um bocado de uma tábua, daquelas tábuas de soalho, digamos, de contraplacado, de aglomerado, com 2 engates de cantoneira para apertar ali o alumínio, e depois um braço em ferro com uma roldana de nylon, e isto aqui é uma curva com 9 centímetros de diâmetro, digamos. Este lado aqui à zona onde está o parafuso, onde está o elemento de rotação, tem 9 centímetros, que é para contarmos com 10 de centro a centro do varão de alumínio. Para dobrar a ponta para cima, portanto, para fazer aquele arco para cima, peguei num taco de madeira, que desce mais ou menos a curva, 2 camarões afixados na ponta, uma alavanca, digamos, também de tubo de ferro para puxar, engata no U da ponta e dobra. Esta, na figura de baixo, tem um rebaixo, e isto normalmente não será necessário. Eu filo por uma razão muito simples. É como já tinha o dipolo de 30 feito, tinha de encaixar, fazer passar aqui no meio o dipolo para não estar a desmontar tudo. Portanto, isto aqui era simplesmente para permitir trabalhar com a antena já montada em cima do dipolo, com a carga montada no dipolo. Agora passamos ao seguinte, e temos aqui o aspecto do alumínio dobrado na ponta, e temos aqui uma coisa muito bonita, feita pelo nosso colega, não sei se já está aí, o 2 in the Mike Golf, que lembrou-se de dobrar a ponta do alumínio, e tem toda a vantagem, porque deixa de ver aqui 2 peças a apertar uma contra a outra para fazer esta ligação central. A de baixo será menos necessária, mas pronto, cada um faz ao seu gosto, não tem problema nenhum. Eu aqui em baixo opto no lado inferior para ligar ao coaxial, pôr aqui amassar simplesmente o alumínio, meter cá o parafuso e ligar aqui a bobina de airpin que está aqui em baixo, e pronto, está feito, não tem problema nenhum. Até porque a placa que ele usou aqui dá uma sensação que é bastante mais pequena que a minha. Por isso eu tenho mais espaço para poder trabalhar à vontade. Dúvidas quanto à carga?
Ok. Já está aí o CT2 India Mike Couve, que já ouvi por aí. Pronto, ele vai conhecer esta antena de certeza. É que ele fez lá em casa. Aliás, disse uma coisa, ele chegou aqui, olhou para mim, conversámos durante um bocadinho, chegou a casa e fez uma. Ora, boa. Portanto, Então, posso avançar? vamos passar à seguinte. E a seguinte são os braços do dipolo. Porquê é que eu pus aqui esta tabela? Por uma razão muito simples. É que cheguei à conclusão que a minha antena de multibanda, a OB95, a Optivim, em termos de construção mecânica, foi das melhores coisas que eu vi até hoje. Portanto, peguei nas descrições deles e limitei-me a ver qual o tamanho de cada tubo que eles usam para os 20 metros e para as diversas bandas e copiar tanto quanto possível a maneira de eles trabalharem. E, portanto, se vocês virem aqui para o lado 80, 40, 30, 20% do tubo é um tubo de 30 mm com 2 de parede, 25 mm, 25% de 25 mm com 2 de parede, e depois, a partir daqui, tubo de 1,5 mm de parede, de 20, 16 e 12. Estes tubos permitem encaixar perfeitamente uns dentro dos outros. A vantagem de ser 30, 25, 20, 16, 12 é que fica 5 estrelas, faz-se uma ranhura na ponta do tubo com um disco de sucortar de rebardadeira e encaixa um dentro do outro. Uma nota. É muitas vezes difícil, e a mim já me aconteceu, encontrar tubo de 20 mm. O único problema do tubo de 20 mm é que depois o que substitui é 19, é menos 1 mm. E para encaixar o 16 num 19 com 1,5 mm de parede, o 16 está exatamente ao diâmetro do interior do 19. Uma solução é pegar em lixa, tipo lixa d'água, mas daquela mais grossa, e lixar a ponta do tubo 16, tirar-lhe meio milímetro toda a volta, que ele passa a entrar lá dentro e não tem problema. Agora, tem de perder um bocado ali a puxar pelo físico a lixar a ponta do tubo. O tubo de 12, portanto, a ponteira, não pus aqui o comprimento. Uma coisa, todos os outros tubos, exceto o de 20, portanto, tudo que está aqui amarelo, não esquecer de somar mais ou menos 20 centímetros para contar com a entrada do tubo dentro do mais grosso que está assim, antes dele, ok? 15, 20 centímetros serão valores ideais, portanto, a somar ao tamanho. A ponta, aconselho-vos a contarem com mais um bom bocado de alumínio, para além do valor calculado, porque vamos ter de jogar depois com a afinação, e a afinação tem alguma coisa que se diga. Passemos ao seguinte, se não há ninguém que queira meter, perguntar alguma coisa, e vamos passar ao airpin. O que é que acontece? Porquê o airpin? O airpin porque estas antenas encurtadas não têm, por norma, 50 ohms. 50 ohms, eu diria que 50 ohms são qualquer coisa entre os 45 e os 55, que já, se estiverem entre 45 e 55, melhor é não mexer nada e deixar ficar como está. Mas, normalmente não tem. E, então, para compensar o valor da impedância, e apenas para isso, usei uma bobina, no meu caso, de arame de alumínio de 4 mm de diâmetro, que é fácil de fazer, e enrolado em torno de um tubo, daqueles tubos de água quente de 5 centímetros. Tem aqui a bobina. Esta seria a bobina que era para ser usada no
na antena de 40. No meu caso, não sei porquê, a antena de 40, quando chegou ao ponto de emitir antes de pôr a bobina, estava com 49,5. 49 ohms e meio, eu disse, meus senhores, esqueçam, não vale a pena pôr o RT. No caso de 30, esta bobina que aqui está feita com 10 espiras, ficou com 6. E está a 5 estrelas, não está com 50 ohms, também nunca me preocupei muito com 50 ohms, é o que eu digo. 45, 55, não vale a pena estarem com mais coisas, porque senão é confusão a mais e não vão lucrar grande coisa em termos de adaptações. Passemos ao seguinte, e tem aqui o desenho da chapa que eu usei para o bloco central, para apertar a parte central da antena. É uma chapa de 10 mm de espessura de alumínio, 50 por 20, e 2 furos de cada lado para os isoladores que seguram os braços do dipolo, e os 2 furos de baixo, 9 mm, para apertar os abarcones que prendem a antena ao mastro. Estas medidas, tanto quando a minha primeira antena de 40 foi feita com aproveitamentos de alumínio, de um perfil de alumínio de um portão de garagem, que era bastante grande, deu muito trabalho para adaptar, deu muito trabalho para meter parafusos, portanto, melhor é gastar uns trocados e comprar, mas é uma chapa destas. Digo-vos uma coisa, é um descanso que é uma maravilha. E passando ao seguinte, tem aqui, espera aí, eu volto atrás, se não te importas. A distância aqui entre os furos, que está aqui marcada em C, no centro, na vertical, é função do diâmetro do mastro, como é evidente, e estes aqui, que eu pus aqui 40 mm aqui no meio, serão 40 mm para o caso da antena de 40 ou 30 com alumínio de 30. Se for para antenas mais pequenas, é evidente que a distância entre os 2 furos aqui deixa de ser 40, será um bocadinho mais apertada, ok? Prontos, passemos ao seguinte, e cá está a chapinha feita para feita de nylon para suportar a carga. Nylon 4 ou 5 mm, 14 cm por 5, 140 por 50, 2 furos espaçados de 10 cm, portanto 100 mm, e um furo central, que será em função do diâmetro para a antena que estiverem a fazer. No caso das antenas de 40 e de 30, eu de 80 nunca experimentei fazer, acho que fica um bocado grande, mas pronto, não tenho de acordo. Terão de fazer 4 placas, portanto 2 para cada lado, com um furo de 30 no centro e uma com um furo de 25, que é para depois a parte da carga que já fica no tubo de 25 do braço de dipolo. Um conselho também, por experiência própria, é pegarem um bocadinho de cantoneiro daquela peneira de alumínio, cortarem umas tirinhas e usarem em cima com um furinho nesta chapa e outro furo no tubo da antena para fixar estes apoios ao braço de dipolo, que dá alguma robustez à antena. Passando ao seguinte, tem aqui o aspecto da antena 30, da parte central da antena 30, em baixo da antena de 20. Portanto, como eu disse, esta parte central de ligação da carga para o dipolo é feita no meu caso, com alumínio de 4 mm. Ao meio tem o troço do varão de Duronylon de 25 mm de diâmetro. E tem a bobina, no caso da 30, 6 espiras, e a bobina Arpine, e na de 40 não tem nada, porque aparentemente precisou dela. Ok. Seguinte, tem aqui outro aspecto das antenas, no chão à espera de irem para cima.
há um dia para um dia destes, esperemos que o tempo melhore. Isto é só um aspecto para ficarem com uma ideia. Passemos ao seguinte. E então, afinações. Afinação em duas partes. Primeiro, pode não ser a primeira, mas aconselho que seja, pela minha experiência, será o melhor. É afinar a impedância. Medir a antena, antes de mais nada, posta em cima de qualquer apoio que permita pô-la para a uns 2 metros, 2 metros e meio de altura, não precisa de mais. E medir a impedância com o analisador. Se ela estiver muito afastada do valor dos 50 ohms, ligar uma bobina de airpin, provisoriamente, apertá-la de uma ponta e deixá-la mais ou menos solta na outra, e até com um bocado de fio de cobre, ir curto-circuitando espira a espira, até conseguir um valor próximo de 50 ohms. A gente chega a um valor em que está para um lado, passa ao seguinte, fica para o outro, portanto, fica-se ali mais ou menos nessa zona. Depois, cortar o número de espiras a mais, este número de espiras está curto-circuitado, fazer a dobragem para aprender na carga e apertá-la no sítio. E depois, fazer uma afinação final, esticando ou encolhendo a bobina de airpin, simplesmente a aproximação e afastamento das espiras permite obter o valor de impedância razoavelmente correto. Ok? Parte mais difícil é que se segue. É o ajuste da frequência. Ora bem, há quem diga que eu vou dizer asneiras. Eu só quero dizer que foi o que me aconteceu a mim, com a antena 30. Ajustar a antena com as ponteiras, a partir do momento de agora não se mete nisso na carga, e ajustar as ponteiras para obter ressonância na frequência pretendida, portanto, no meio da largura, no meio da banda que se pretende trabalhar. Depois, levar a antena para cima e ajustar os comprimentos. Não é evidente. Vai dar trabalho, pô-la lá, tirá-la, incluir um bocado de um lado, incluir um bocado do outro e coisa. São coisas que acontecem todos os dias. Mas, pela minha experiência, e suponho que o CT2 ainda vai golf, o João também teve a mesma coisa, quando peguei na antena e eu afinei a minha a uma altura bastante grande, pus um guincho para ela subir na torre, embora estivesse enfiada no meio das pias e companhia, afinei-a para o meio da banda dos 10 metros. Dos 10 metros, não, dos 30 metros. Quando a pus na posição dela, por cima da OptiBeam, já vamos ver uma fotografia dela, o que acontece é que a frequência de trabalho veio muitíssimo para baixo. Com paralelismos ideal e sem cargas, teoricamente iria para cima. No meu caso veio para baixo. E veio para baixo bastante. Ela estava nos 10,125 e veio para os 9,400 e qualquer coisa. Portanto, atenção que ela mudou, baixou a frequência muito. Teoricamente não deveria ser baixado, mas pronto. Seja o que for, foi o que aconteceu. Estejam preparados para essas coisas. Só uma nota que está aí no fundo. No caso da frequência de ressonância estar muito abaixo do valor pretendido, pode-se fazer o ajuste na carga. A mim aconteceu porque, ao ler a descrição que o nosso colega Manuel mandou, li mal. Então, confesso que foi erro meu, li aquilo e percebi outra coisa. E pus numa carga que era muito maior. Quando tentei afiná-la, ela estava com uma frequência de, se não me engano, muito 6,7 megas em vez de estar nos 10 megas. O que é que acontece? É que eu li
e interpretei mal o que quando ele fala no tamanho da carga, portanto, pus uma carga quase com o dobro do tamanho que ela devia ter. O que é que eu fiz? E já vou mostrar. Pus um curto-circuito, um stub, digamos, de um lado para o outro da carga, apertado com braçadeiras. Fiz também alumínio de 4 mm, espalmado, apertava no peito e funcionou. Eu reduzia o tamanho da carga, o efetivo, está lá, o comprimento que lá está não é realmente o comprimento que está a funcionar. O que está a funcionar é o que está mais no meio, porque tem um curto-circuito entre os dois lados mais próximos do centro. Ok? Não aconselho a fazer, mas se for preciso, funciona. Posso perguntar aqui uma coisa? Diz, força. Por que razão é que porque essa situação pode acontecer? A antena ser testada fora e depois, quando é colocada no local, alterar assim tanto essa frequência? Não te esqueças de uma coisa. Se estiveres a falar em frequências da ordem dos 12 ou dos 10 metros, subir mais um bocadinho, podes arranjar um sítio onde apoiar, onde o efeito solo não seja tão grande. E qualquer antena importada, se estiver próximo do solo, eu já passei pelas mesmas coisas quando tentei uma de 2 elementos da PKW, que não aconselho a ninguém, honestamente, se me ouvirem falar da PKW, se esqueçam, não comprem, não presta, o material não presta. Mas pronto. O efeito solo é bastante grande. Portanto, a capacidade do solo faz alterar a frequência. E lá em cima, atenção a uma coisa, porque na fotografia que eu tenho aí, eu vou já chamar a atenção, que eu também fiz a janeira ao pô lá. Se vocês repararem, eu pus a antena de 30, vocês em cima têm a PKW, que é essa antena que está lá no topo, com dois elementos, uma atrás, outra à frente, portanto, dipolo e refletor dipolo e diretor para a frente. Mais. Voltamos para trás. Não é que eu já me perdi. Perdeste, sim, senhor. É esta. Ora bem. Esta antena, isto é feito com alumínio de 1 milímetro de parede. A minha, quando apanhou a rabanada de vento há 2 anos, dobrou, pura e simplesmente. O refletor dobrou. Portanto, este elemento de trás dobrou, ficou pousado em cima da Optidine. Portanto, esqueçam que isto de qualidade não tem. 30 metros e a Optidine ficaram lá em Padres e Serenas, nem deram por ela. Nora, consegues fazer uma ampliação e mostrar aqui esta zona da antena de 30? Penso que não. Não consigo ampliar mais. Zoom no preço, pronto. Se vocês depois pegarem nesta apresentação e virem no elemento, no isolador do meio, esta antena foi feita com os suportes de backlit, não são de nylon estes ainda, são a versão anterior. Ao notar que junto ao isolador, para o lado da ponta, nota-se ali uma sombra grande, que é o aperto do curto-circuito para cortar toda a carga que está do meio para a frente, digamos. Está feito para ambos os lados. Vê-se mal, mas dá para ver. Ok, materiais. Eu vou falar dos materiais onde os fui buscar aqui na zona do Porto. Não sei, outros colegas terão. Ora bem, o tubo de alumínio, acho que há só metais e aloplástico lá no país inteiro. E estes senhores têm a vantagem de fornecer não, alguns só vendem alumínio em tubos inteiros, mas eles cortam lá à medida que a gente pedir. Pelo menos podem trazer pontas de sobra, mas pelo menos trazem o alumínio cortado, que já não é mau, porque trazer tubos de 6 metros para casa é difícil. A Polilanema é uma empresa ali de Ovar que, se vocês falarem com eles, fazem o pagamento, levam 5 euros ou coisa assim pelo transporte. No meu caso, eu mandei fazer 4 chapas, eram 2 para mim e 2 para outro colega. E eles levaram-me
já não sei quanto é que foi, pelo transporte, mas 2 dias depois tinha as placas aqui há uma transportadora a entregar-me o alumínio em casa. Nylon, a melhor coisa que eu consegui, esta empresa também é nacional, é SOV, também fornece nylon de todos os tipos de feitios. Os jabarcones e os contrabarcones, portanto, os apertos, podem ser comprados via net na Basta e o Lume, mas aqui no Porto também há uma empresa, o India Michael, sabe que uma empresa que vende pelo menos os jabarcones, contrabarcones acho que não tem. Isoladores de antenas, há várias empresas que têm. Os que eu vi aí não me pareceram de grande qualidade, uns verdes não me pareceram de grande qualidade, pode ser que seja, posso estar enganado, mas a Master Boom tem qualidade razoavelmente boa. Já agora, Honora, importas-te voltar àquela figura que tem as antenas pousadas no chão ao pé do banco, mais para trás. Ei. Essa. Uma coisa que a empresa espanhola tem é que vende, juntamente com os isoladores, umas chapas furadas e enroscadas. Isto, por cima, vocês veem, tem contraporcas, contraporcas por uma razão de segurança, que apertam aqui contra os parafusos e dão rigidez ao isolante do tipol. Eu acho que isto vale o dinheiro que se dá por esta chapinha, mas pronto, cada um terá a sua opinião. Será uma boa aquisição. Teoricamente, a antena não precisa de volume, mas, não vou falar de volume. E agora, se alguém tem dúvidas, ou se alguém quer alguma pergunta, podem fazer, ou então perguntem que eu depois respondo. Bom dia, eu sou o Manuel. Uma dúvida, qual é o comprimento da antena? Ela toda esticadinha? Toda esticadinha, quanto? Vamos lá ver. 20 metros. 20 metros. Nora, tens aí os... Espera aí, eu abro aqui o meu. Já agora os 20 e os 40, já agora. Ora bem, vamos lá ver. Para 20 metros, com o encurtamento de 30% apenas, serão, cada braço do dipolo fica com 3,60 metros e a carga ficará com 77 centímetros. Isto para os tais encurtamentos apenas 30%. Se quiserem encurtar mais, pode pôr isto em 2,5 metros e aumenta o comprimento em falta na carga, e ela funciona. Agora, se baixar, segundo dizem os entendidos, baixar abaixo dos 30%, aumentar a redução de mais 30%, os 40% ou 50%, vai perder largura de banda e vai reduzir o ganho. Para os 40 metros, para os 30 metros, é que eu tenho 5,3 metros. Para os 40, a minha não tem 7,17, mas anda lá muito perto. 7,12, acho eu, que ficou a minha. E, se quiserem fazer para os 80 metros, desde que tenham espaço para fazer 13 metros para cada lado da antena, gostava de experimentar. Honestamente, os 40 metros, os 80 metros, mas 80 metros têm um defeito muito grande, é que se ou se trabalha na zona de fonia ou se trabalha na zona de CW, porque a diferença de comprimento da antena para baixo ou para cima é muito significativa e acaba por ter sempre nas pontas da banda tem sempre bastante estacionário. É o que acontece em qualquer antena de 80 metros, mesmo nas de quarto de onda, nas de meia onda, o problema é esse. Ok. Está aí também o Ricardo. Manel, está esclarecido? Sim, obrigado. Está esclarecido. O Nora vai pôr isto na página da REP, portanto podem ir lá buscar depois esta apresentação e tem os sim, mas está aí o Ricardo e depois damos os pormenores. Ricardo, estás com a mão no ar, força.
Ok, obrigado pela oportunidade. Desde já parabéns, Jorge Azevedo, pela realização da antena e sobretudo aqui pela apresentação, porque a partilha é valiosa. Eu tenho uma questãozinha a colocar sobre o alumínio. Eu tive algumas más experiências com alumínio anodizado e também achei que eles tinham uma flexibilidade muito exagerada. Tanto é que até foi necessário mesmo mesmo já para os 20 metros ter como você tinha ali o nylon, a corda de nylon a segurar o meio do elemento. Mas pronto, entre bruto e anodizado e sobre a rigidez e a flexibilidade desses do alumínio. Acha que, portanto, logo no início disse que nós em Portugal tínhamos bom alumínio, mas eu se calhar... Razoável, não disse bom. Atenção, razoável. Eu, para falar em bom, iria falar em duro-alumínio. Mas duro-alumínio cá em Portugal, não sei onde é que se arranja. Ok, já vou tirando aqui os apontamentos. Portanto, o duro-alumínio, e com certeza isso tem a ver com a liga, não é? O duro-alumínio permite trabalhar alumínio com manganês e mais não sei o quê, que fica bastante mais resistente e pode ser usado, digamos, quando nós aqui falamos em paredes de 2 milímetros, o duro-alumínio pode ter 1,5 à vontade, que não tem problema nenhum de rigidez. E tem uma vantagem. Eu tive uma antena que era duro-alumínio, tive uma Model ETA33, de 3 elementos, e eu punha em cima do ombro e levava lá para cima, porque a antena com 3 elementos pesava, não chegava a 10 kg, 9 kg vital. Portanto, aí, duro-alumínio, se arranjar 5 estrelas. Sim, isto é alumínio bruto, ele não tem anodização, pois não? Não, este não tem. Atenção, era outra coisa que eu ia chamar a atenção. Cuidado com a anodização. A anodização cria uma capa isolante à volta do alumínio. Mas já agora, permita-me, no caso do alumínio anodizado, exatamente vemos essa experiência, ao passar as pontas de um multímetro, nós vemos que aquilo não conduz. Exato. E então, mas limando, ou até usamos, exageramos uma rebarbadeira. Pronto. Tem a vantagem, é que o alumínio anodizado é mais resistente à corrosão, muito mais. De qualquer maneira, vamos lixar o alumínio nas zonas de aperto. Aliás, se vocês jogarem para a minha antena, para a antena que eu tenho aí, é uma coisa que faço, é meter-lhe, reparem aqui na antena, aqui na ponta da carga, não é nessa, na outra figura, na outra, não. Nas pontas aqui logo a seguir, nas emendas tem sempre manga termorretrátil. Eu ia dizer que era silicone, mas pronto. Eu ponho manga termorretrátil daquela com resina, a cobrir toda a zona de linha, que é a melhor maneira de garantir que não há entrada de ar. Agora, o que é que eu ia dizer? Na zona onde o alumínio for lixado, e atenção que o tubo de alumínio anodizado, quando eles fazem a anodização, não se preocupam com tapar as pontas para não anodizar por dentro e por fora. Portanto, também é preciso lixar por dentro para fazer contacto. Tem o problema de também ficar aberta à corrosão na zona em que for lixado. Se tirarem a camada do óxido de alumínio da anodização, ele passa a ser sujeito a corrosão na mesma. E então corrói sobretudo naqueles pontos. Ok, eu tinha uma última questão que tem a ver com a utilização de parafuso para fixação das secções telescópicas. Parece-me que a opção pela abraçadeira com um entalhe sempre me pareceu mais fiável, porque a oscilação, né, a trepidação faz com que alargue o buraco do parafuso, não é? Por isso é que eu dei essas medidas de alumínio, de 3, 2,5, 2, etc., porque ele encaixa quase justo um no outro, não tem problemas maiores, e
ao apertar com parafuso de aço inox, uma vez que aquilo vai ser um aperto, que ela não vai sair do sítio, são comprimentos fixos. A gente interessa é que ela fique com aquele comprimento e só se mexa nas pontas, não haja escorregamentos. Eu prefiro meter um parafuso no meio da zona ranhurada, portanto, onde abre o rasgo para apertar, porque apertam uma chapa contra a outra e fica fixo, fica firme. Ok, muito obrigado. Aliás, já agora uma coisa, a Optibeam nem sequer tem alumínio de tal maneira feito à medida deles que nem sequer se dão ao trabalho de cortar o tubo. Ele entra um dentro do outro, certinho, escorrega aquela maravilha, metem no parafuso e está feito. Porque basta o aperto do parafuso para aquilo se formar o suficiente para aquilo ficar lá fixo. Portanto, se eu bem percebi, desculpa, é sempre que o encaixe, as secções telescópicas não tiverem um encaixe perfeito, se calhar é melhor optar pela ranhura e a braçadeira. Sim, e no último elemento, na ponteira da antena, isso é, sempre. sem sombra de dúvidas, braçadeira de aço inox, porque é onde vai ser preciso mexer para afinar. Claro. Obrigado. Ok, obrigado, Ricardo. Mais perguntas? Caso tenham mais perguntas, façam um favor. Mãos no ar não há. Penso que estejam todos esclarecidos. Eu não consigo pôr aqui mão no ar, mas faço Mas já fala, a pergunta. força. Faz. Jorge, qual é que é, na instalação, qual é que é a distância recomendada ou mínima entre antenas? Isto é? Ora bem, o ideal seria, no mínimo, ter 3 metros de altura entre cada par de antenas. Uma coisa, esta antena está mal feita, não é? Como já disse, esta linha de torre, porque elas estão paralelas, com os elementos paralelos uns aos outros. Essa era a segunda parte da pergunta, certo? Era a segunda parte da pergunta. A de 30 vai influenciar os 10 metros e a de 40 vai influenciar os 15. Ok? Teoricamente, elas deviam ser perpendiculares. Eu agora, quando instalar, quer a antena de 30, quer a de 40, o dipolo 30, quer a de 40, vão ficar ao longo do boom da Optibeam. Não paralelos aos elementos. Ok, Sérgio, esclarecido? Sim, muito obrigado. Ok, mais dúvidas? Desde já, dou os meus parabéns pela apresentação. E agora quero ver quantas antenas é que vão ser construídas, isso é que eu gostava de ver. Já anda há muito tempo a construir uma de 40 metros. Já estou aqui à procura do Duralumínio e acho que há aqui em Lisboa. Depois eu passo... em alumínio, há cá. E mais os suportes, eu tenho a noção que ali o Pedro Batista ou a Infor Batista tem esses os suportes, as fixações, aquelas verdes que estão aqui na apresentação, algures. Estas verdes. Essa não. Isto é isoladores, ok. Isto é isoladores. Isto é tu, com braçadeira. Isto é isso. Isto é isoladores, mas há uns suportezinhos verdes que também fazem esta função. Se calhar não são tão fortes como isto. Isto é uma antena com certo comprimento, por isso convém estar bem fixado à chave. Certo. Só que também vendo disto, se vocês quiserem mandar vir, agora custa Quem? Jorge, quem? Eu Optibeam. Mandei de reserva para a minha já há bastante tempo e só que eles Jorge, a Optibeam é em que país? É a Alemanha. Pronto, ok. É o DF2 Blue Ocean, acho eu. Ok. Blue Ocean, acho que é o indicativo dele. Por falar em dinheiros, qual é o orçamento para uma antena destas? Olha, a mim, fazendo contas aos parafusos, à manga termoportátil, que é bastante cara e depois sobram sempre bocados. E eu calculo que tenham ficado entre 100 e 120 euros. Cada antena. A 30 ficou mais barato. A 30 na altura ficou mais barato, agora esta melhorei os materiais todos, mas não chegou aos 120 euros, acho que ficou um bocadinho abaixo de 120 euros, à volta de 110, ou coisa assim. Há muita diferença de ganho, afinal já não era a última pergunta.
há muita diferença de ganho e de trabalho destas antenas para uma outra antena, por exemplo, uma dipole, dois fios, um para cada lado. Lá, a grande vantagem desta foi o que eu disse logo no princípio. Um dipolo é sempre mais ou menos bidirecional. Portanto, irradia na perpendicular à antena. Certo. Se tu tiveres a antena a uma altura jeitosa e a puseres a rodar, tens algum ganho na direção. Não é grande, mas tens ganho. Relativamente, estamos a pensar em termos a uma vertical, por exemplo, que é unidirecional. Tem outra vantagem, e isso nota-se, é redução de ruído que venha no eixo da antena, portanto, no comprimento da antena. É o que eu digo. Com esta antena, se tu quiseres fazer detecção de emissores, basta ir rodando a antena, que quando tiveres o mínimo, e é um mínimo muito bem marcado, esse mínimo é a direção da fonte que tu estás a tentar localizar no eixo da antena, portanto, no comprimento da antena. Certo. O Jorge disse que esta antena é bidirecional, também igual à outra, não é? À dipole, não é? Isto é um dipole, não é? Isto é um dipole. Mas isto é rígido, a outra são os dois fios. É exatamente igual. Mas atenção que o Jorge disse que enquanto um dipolo de fio, a sua radiação é ao nível dos elementos. E, por exemplo, se apontarmos a antena a norte, é limite norte-sul, ok? E a outra não? A outra não. A outra tens de rodar. Como é que tu vais rodar uma antena? Como é que roda um dipolo de fio? Não roda, não é? Não roda. Certo. Disse o exemplo norte-sul porque pode ser este ou oeste. Como isto é um dipolo rígido, pode rodar, tem que ser instalado em rotor, ou então da maneira fixa. Mas ao instalar da maneira fixa, fica limitada fio, às direções frente-trás. Certo. Ok? Eu fiz isso porque também já operei com um dipolo rígido 10, 15, 20 e 40 e além do varejamento que é um pouco... Jorge, agora uma pergunta. Esta tem estendal, esta antena? Tem a de 40, a 30 não. Pois, a de 40, ok. Está lá direitinha, tem 10 metros de comprido, de ponta a ponta. Ok, pois a minha também era de 40, tinha que levar o estendal em cima de corda porque senão aquilo era uma gaivota imensa. Ok. Mas há uma diferença muito grande entre um dipolo de fio, uma vertical e um dipolo rígido, se possível com rotor. Eu posso dizer uma coisa, Nora. Eu tive uma antena de 40 metros, não era bem invertido porque o ângulo era mais aberto, mas pronto, estava relativamente perto do sol. Tinha ruídos 5, 6, 7, havia alturas que tinha menos. Com esta não tem nada a ver. Não, mas o dipolo rígido vai ser mais silenciosa na banda. Muito mais. Pronto. Depois tem uma vantagem. Agora estava a ficar admirado que era ao contrário, que a experiência da minha não foi essa, foi precisamente o contrário. É mais ruído, é mais silenciosa com um dipolo de fio e mais silenciosa com uma vertical. Agora, tens uma coisa, é que a vantagem destas antenas é que em vez de teres um fio de 4 milímetros ou cobre de 4 ou 5 milímetros de diâmetro, tens um tubo que na parte central tem 30 milímetros e na ponta tem 12. Ou seja, o diâmetro do elemento também tem influência na largura de banda. Sim. Quanto mais grosso for o elemento, não se esqueçam daquelas antenas de fio que eles faziam antigamente, agora já não se usa muito, tem uma espécie de estrela no meio e são 6 fios toda à volta. Olha, agora eu estava aqui com estas imagens que era para te fazer uma pergunta e já me estava a esquecer. A impedância àqueles 2 pontos onde tens os 2 fios de ligação é mais ou menos quanto? 50, 52, como disseste há pouco? Em princípio depois de pôr a bobina e de afinar, no caso da 40 saiu-me 49 e qualquer coisa, ou muito perto de 50, mais para os 50 até para os 49. Ok, não é problemático? Não é problemático? Os 50 e qualquer coisa não é? No
E diz-me uma coisa, aquela bobina afinada é afinada com... No caso dos 30 metros, saiu um com 32 ohms. 32? Sim, por isso é que está lá a bobina. Ok. Aqui é de cima, a imagem de cima, não É a é? imagem de cima. Ok. Agora, pois, é que o outro não tem. Não, Esta, não precisa, esta não precisa, essa é de 40. esta é de 40, a outra é de 30. É. Agora diz-me uma coisa, a afinação desta bobina, até porque é que não puseste bobina naquela, na de 40? Porque não precisava. Porque não precisava. Ok. Mas, por exemplo, vamos supor que a de 30 precisa estar em 60 ohms. Sim. Como é que podemos afinar? É cortar o tamanho da bobina ou afastar as piras da bobina? Em princípio, será afastar os piras da bobina. Não é? Ok, pronto. Era essa a minha dúvida. Também estava convencido que sim. Ok, pronto. Também já está esclarecida a minha parte. Tens de jogar com o L vezes C, indutância vezes capacidade entre espiras de indutância da bobina para coisa. Ok, sim, Mas a melhor é um fio de cobre, curto-circuito 1, curto-circuito 2, curto-circuito 3, curto-circuito 4. Ao 3 é baixito, ao 4 já começa a subir. Deixa ficar o 3. E depois altera o espaçamento. Ok. Boa. Aquela, a bobina, a única função é para acertar a impedância, não é? E não tem influência em mais nada? Praticamente mais nada. Há outras maneiras de acertar a impedância. Podes pôr um stub, duas linhas paralelas, quartos de comprimento de onda e tal. Então, esta é uma maneira, uma vez que a antena esta antena é sobretudo capacitiva e há capacidades ali distribuídas ao longo entre a carga e o elemento central e não sei o que mais, a bobina compensa-te a impedância, compensa-te a capacidade. Certo. Depois é mais pequena. Certo. E não se assustem, eu ao princípio também me assustava. Quando pegava numa bobina de 6 espiras e enfiava lá em cima, com 300 ou 400 watts, numa bobina de 6 espiras, assim, aquilo é um curto-circuito para esta potência toda. Pois, esse é praticamente aqui o meu pensamento, mas eu estou a fazer aqui um curto-circuito, não é? Não estás por causa da frequência. Mas normalmente as antenas são todas curto-circuitadas. Sim. Mas o problema é, atenção, que a impedância tem muito a ver com a frequência. Aliás, normalmente, eu tenho aqui um medidor de indutâncias, e o medidor de indutância mede normalmente a 200 ou 300 Hz e a 4 kHz, ou 3 kHz e tal, já não sei qual é que este tem aqui. Pronto. O que é que acontece? Primeiro, os valores medidos com as duas frequências são completamente diferentes. Então, se tiveres frequências altas, não tem nada a ver. E depois, tem outro defeito. É que quando tu medes a bobina para a frequência do medidor, tens uma coisa. Se a puseres lá em cima e estás a trabalhar nos 30 megas, atenção, os valores que eles normalmente indicam nos esquemas são estes, medidos a 2,5 kW, acho que é 2,5 kW. São os valores definidos por padrão. Mas, se fores tu a medi-lo, tens de ter atenção a isso. Ok?